Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, uma boa semana, um bom início de semana, né, para você que está ligado na nossa programação. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia, você que está sempre aí nos acompanhando, ligados na nossa programação. Uma boa tarde aqui para minha amiga Mônica Santos, ligada aí no nosso programa, né? Já passando aqui pelo Facebook, deixando o seu boa tarde para nós, nesse dia 12 de novembro de 2018, né? Quero aqui cumprimentar a rapaziada que está na nossa programação. Galera, hoje é dia da liberdade, olha que bacana, dia dos supermercados, e dia do Fluminense, né? O meu Fluminense. Então, acho que, antes de eu colocar aqui, entrarmos aqui no primeiro assunto, eu acho que em virtude de hoje ser dia do Fluminense, a gente pode até ouvir aqui ouvir o hino do Fluminense, né? Um abraço aos meus amigos torcedores do Fluminense. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, vacina pela sua disciplina, Fluminense me tornar. Beleza, minha gente, um abraço a todos os torcedores do Fluminense. Hoje, 12 de novembro, é o dia do Fluminense, né? O clube de futebol mais antigo aqui do Rio de Janeiro, um dos mais antigos do Brasil e mais tradicionais também. Fica aqui nossa homenagem ao Fluminense, né? Vamos lá, vamos em frente aqui. Lembrando para você que está ligado aí na nossa programação, que eu trago aqui dois assuntos hoje importantes para discutir com você, para pensar com você que está ligado sempre na nossa programação. Deixa eu mandar aqui um abraço para minha amiga Cristiane Coelho Cardoso, aqui para Angeli, para o meu amigo Paulo César, né? E assim, gente, eu quero começar aqui discutindo e tratando com você da questão do trânsito na cidade de Rio Bonito. Trânsito na cidade de Rio Bonito é um assunto recorrente aqui na nossa programação, e eu gostaria de aproveitar aqui o tema trânsito, que é muito extenso, para discutir com você que está ligado na nossa programação e aproveitarmos para fazermos aqui um apelo à Prefeitura de Rio Bonito sobre a questão dos semáforos, né? E por que eu estou falando isso? Porque ontem, passando eu fui ontem comprar lá algumas coisas para fazer almoço, né? E na volta, com o material que me foi encomendado, né, pela minha esposa, encontrei ali naquele cruzamento, próximo à rodoviária, próximo ao ponto das vans, no centro de Rio Bonito, na Avenida Manuel Duarte, com a Major Bezerra Cavalcante, aquele cruzamento que tem ali, encontrei um acidente de moto, né? A pessoa se acidentou de moto, era uma mulher que estava dirigindo, estava pilotando a moto e tal. Sinceramente, amigos, eu não parei para saber quem era, o que aconteceu, o que houve e tal, mas eu quero destacar aqui para os amigos que estão ligados na nossa programação que não é exatamente o acidente aqui o foco da notícia. O foco que eu quero dar é a ausência e a necessidade que nós temos urgente de termos semáforos, sinais de trânsito nos nossos cruzamentos aí no centro de Rio Bonito. E aí aconteceu esse episódio ali ontem. Pelo que eu percebi, nada de mais grave com a pessoa que estava lá caída.
recebendo lá os primeiros socorros, o carro da polícia militar estava parado por ali, algumas pessoas atendendo ali, a pessoa que caiu, logicamente, incomodada ali com o impacto, né, com o asfalto, aquela coisa toda. Não sei se estavam aguardando o SAMU. Como eu estava levando alguns mantimentos para casa para o almoço, não dava para parar e procurar saber o que estava acontecendo, porque senão eu ia ficar sem almoço, janta e tudo mais, né? Até porque ontem era domingo. Mas eu quero discutir, tratar e deixar um apelo aqui para a Prefeitura de Rio Bonito, para a rapaziada da nossa cidade de Rio Bonito, aí a moçada que governa o nosso município, sobre essa questão do trânsito, que é extremamente importante. Para a galera que está no Facebook, quero deixar aqui as imagens, né? Eu, da janela do carro, eu já fiz uma foto, né? E quero aproveitar a oportunidade para discutir com os amigos, sobretudo porque nós já tivemos ali, em todos esses cruzamentos, nós já tivemos, nos últimos meses, mortes acontecendo por ali. Em várias ocasiões, não foi uma nem duas vezes, nós tivemos algumas pessoas perdendo a vida ali naquele trecho. Então, minha gente, eu lembro que nós tivemos um acidente há pouco tempo atrás, com um motoboy que bateu num ônibus, se não me engano, da Macaense, ou da Rio Ita, eu não lembro, ali no cruzamento do posto de combustível desativado, ali na entrada da Avenida Epifânio, na rua Dr. Francisco de Souza, né, que vai para a Avenida Epifânio, vai para o Bosque Clube, também no cruzamento com a Avenida Manuel Duarte, ali próximo à Autoescola Peixe. Então, naquele espaço ali, nós tivemos recentemente um acidente de trânsito e o rapaz que estava de moto, veio a óbito por conta do impacto com o ônibus que estava passando por ali. Beleza. Já há algum tempo nós estamos falando que, sobretudo, esses cruzamentos da Avenida Manuel Duarte precisa de uma atenção. Lembro de um rapaz que também faleceu há alguns anos atrás por conta de um acidente, inclusive num carro. O acidente foi a moto bateu num carro da prefeitura, se não me engano, o carro era da Secretaria de Educação, e foi no outro cruzamento, no cruzamento seguinte, naquele ali que vai para a Caixa d'Água, né, ali quase próximo ao Banco do Brasil, próximo a Noves, né, próximo ali a Sol e Mar Sorvetes, aquela empresa de turismo que tem ali, a VIP Tour, né, naquele trecho ali, nós tivemos um acidente também, alguns anos atrás, com uma vida perdida ali também, naquele acidente, né? Ou seja, é imperioso que exista por ali um semáforo. Na época da Copa do Mundo, nós tivemos um acidente também, já no outro cruzamento, naquele da Rua Nilo Peçanha, com a Avenida Manuel Duarte, no posto de combustíveis, né, ali no posto Continental, ali quase atrás da estação, da antiga estação de trem, né, ali ao lado do nosso amigo Fabinho Lava Jato, ali naquele cruzamento, e o rapaz que se acidentou de moto ali, o Álvaro, veio a falecer também por conta do acidente que aconteceu ali. Então, minha gente, e ontem eu presenciei, né, e já tinha visto outros acidentes acontecendo, fica muito nítido que esses principais cruzamentos da nossa cidade precisa de semáforo. Alguém, em um dos comentários que eu fiz, fez uma ponderação falando sobre que os motociclistas e pedestres e motoristas precisam estar mais atentos. Minha gente, olha só, motoqueiros, motociclistas, pedestres e motoristas, alguns são atentos, outros não são. O poder público tem que fazer a sua parte, de colocar os semáforos, né, por exemplo, na saída da rodoviária, no cruzamento lá da Dr. Matos com a Major Bezerra Cavalcante, é outro ponto que nós também precisamos de um semáforo com urgência por ali, né? E aí eu queria aproveitar essa oportunidade para deixar aí para a Prefeitura de Rio Bonito começar o nosso programa, né, inclusive fazendo uma clássica pergunta: quantas vidas mais nós vamos ter que perder por conta da falta de semáforo em vários pontos da nossa cidade?
Outro ponto que também precisa de um semáforo, que fica confuso, é ali naquele cruzamento, naquele entroncamento da Avenida 7 de Maio, com a Dr. Francisco de Souza, com a Pinto Coelho Júnior, ali próximo ao escritório do meu amigo Primão, né, onde tem ali o posto de gasolina ali do Alberto, o posto Shell, na saída da 7 de Maio, aquilo ali também fica confuso, o semáforo ali se faz urgente, né? E o que eu fico assim muito, muito preocupado e encafifado com a questão da rapaziada do poder público é que nós não vemos sequer uma movimentação, né? Sequer uma movimentação. Não vemos nem uma matéria mentirosa, uma matéria para inglês ver, na comunicação da prefeitura com as pessoas que estão aí no governo municipal tratando desse tema. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui dando uma cutucada na Secretaria de Segurança de Ordem Pública, né? Temos também a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que precisa fazer parte disso, né? O prefeito, como principal autoridade nessa questão do ordenamento da nossa cidade, da gestão, da administração do nosso município. Então, minha gente, já há algum tempo nós estamos precisando de semáforos em vários pontos da nossa cidade, porque acaba ficando muito confuso. A galera que comanda aí os agentes de trânsito, né, a Secretaria de Ordem Pública, precisa também, não é de vez em quando, é tornar uma rotina a presença de guardas municipais e agentes de trânsito nos principais cruzamentos da nossa cidade, nos dias em que tem muito movimento. Por exemplo, naquele horário de almoço, de entrada e saída de crianças do colégio, né, naquele horário no horário do happy hour ali, 17 horas, 16h30, naquele horário de 4 da tarde até as 6, 6h30, sobretudo no trecho ali da rodoviária, esse trecho lá da Nilo Peçanha, no posto de combustíveis ali com a Manuel Duarte. Nesses cruzamentos, sobretudo, fica muito confuso. E uma vez que nós não temos por ali o semáforo para dar o ordenamento, um agente de trânsito, uma figura humana, representando ali o poder público, deveria ter o seu espaço por ali como rotina para orientar os motoristas que ali estão. Vale lembrar para os amigos que estão ligados na nossa programação que o motorista riobunitense, me parece que ele é um pouco mais mal educado que os outros. E eu falo com muita tranquilidade, porque eu também sou motorista e estou me incluindo nesse grupo dos mal educados. Nós, quando estamos no volante, nós esquecemos as bicicletas, os pedestres, todo mundo, aquela coisa toda, só quando estamos no volante, porque quando estamos caminhando, queremos que o motorista pare para a gente atravessar, pare para a vovozinha atravessar, mas quando estamos dirigindo, nós esquecemos disso. Então nós, motoristas riobunitenses, somos apressados, né, somos mal educados, na sua grande maioria é isso que acontece, e já que a coisa funciona dessa maneira, e apesar dos apelos, das campanhas, né, de tudo que se fala, as pessoas não conseguem olhar os seus atos e ter um mínimo de educação, é preciso que o poder público saia do seu castelo, né, que a prefeitura, através dos seus organismos de controle, atuem no trânsito da nossa cidade para que acidentes não aconteçam, para que tenha um ordenamento e uma fluidez nesse trânsito da nossa cidade, que é pequena, tem ruas apertadas e tal, e com mais a pressa e a falta de educação de nós motoristas, acaba ficando muito complicado o negócio. Vale destacar para os amigos que estão aí ligados na nossa programação, que muita gente achava que quando fizessem a questão da cobrança do estacionamento nas principais ruas da cidade, o trânsito ia melhorar. Melhorou um pouquinho, sim, mas acontece que a cobrança do estacionamento é apenas uma das alternativas, uma das iniciativas para se ordenar o trânsito da nossa cidade, né? Hoje, por exemplo, eu estava observando, tranquilamente nós podemos ter na Rua Getúlio Vargas, que compreende da Praça Astério Alves de Mendonça até a Praça Fonseca Portela, e na 15 de novembro, que compreende da Praça Fonseca Portela
até o início da desembargador Admário Alves de Mendonça, né, que acredito que seja ali mais ou menos no antigo DNR, que começa essa rua, 15 de novembro, vai até lá na frente. Mas, sobretudo no trecho principal da cidade, é possível os veículos caminharem em fila dupla com muita tranquilidade. Quem vai entrar na Rua dos Bancos vai pela esquerda. Quem vai seguir em frente vai pela direita. Depois muda. Da Praça Fonseca Portela para frente, quem vai entrar na Rua Francisco de Souza, que é a rua do antigo Multimix, que agora é Grand Marché, né, em sentido Avenida Epifânio, quem for entrar ali naquela rua lá do espetinho do Lelê, né, que são coisas conhecidas ali na rua, né? Quem for entrar ali, para o lado esquerdo, quem vai para a Rua da Conceição ou vai seguir em frente, siga pelo lado direito. Isso é uma coisa óbvia, que não deveria ser preciso ensinar, mas o nosso motorista de Rio Bonito, ele é mal educado, espaçoso, totalmente sem noção de bom senso, e aí esse cara precisa ser tutelado, né? Só pode caminhar sozinho quem sabe andar sozinho. A criança, quando está aprendendo a andar, e é o nosso caso no que tange a cidadania, respeito ao outro, conhecer os direitos do outro, o meu também, mas o do outro principalmente. Então, já que nós não temos educação, é preciso tutelar o nosso motorista. E os agentes de trânsito devem atuar nessa questão também. Não é só multando a rapaziada, não. Beleza, tem a galera da multa, mas é importante que os agentes de trânsito trabalhem nessa linha. Dá perfeitamente para ter uma via dupla na rua principal da cidade, caminhando devagarinho. Para o lado esquerdo, quem vai entrar do lado esquerdo? Quem vai seguir em frente vai no lado direito. O trânsito vai fluir, não vai ficar aquela coisa louca, né, que é o trânsito da nossa cidade, que parece a Índia, sobretudo naqueles momentos de pico. Vale mandar para as empresas de ônibus, a Rio Ita e a São Geraldo, um ofício pedindo que os motoristas entrem na baia para pegar e deixar passageiros. Porque, por vezes, a preguiça de entrar na baia para poder deixar o passageiro ou pegar esse passageiro, o sujeito para no meio da rua, né? E as pessoas descem, as pessoas sobem, e, por vezes, pessoas com dificuldade de locomoção, que demoram a descer, e isso já ajuda a travar o trânsito também. Então, minha gente, com todo respeito a quem está gerenciando o trânsito da nossa cidade, está faltando algumas coisas no sentido de orientação e no sentido de conscientização. As multas estão sendo aplicadas e são poucas. Tem que multar mais gente, né? Tem que multar mais gente. Por exemplo, para nós termos o trânsito da cidade fluindo em duas vias, em duas linhas na mesma direção, mas para que os veículos entrem para a esquerda e os outros sigam em frente, aqueles que estão pela direita, não pode parar em fila dupla. E nós ainda temos umas bestas quadradas que dirigem no trânsito da nossa cidade, que para a porcaria do carro na fila dupla para poder ir ali rapidinho comprar não sei o quê. Esse cara tem que ser multado, sem nenhum tipo de perdão para ele. Parou em fila dupla, multa. Mas foi rapidinho para ele, multa. Porque o carro parado em fila dupla, ele atrapalha o trânsito, ele atravanca o trânsito. Então, o infeliz do espaçoso, do motorista riobonitense, vai ali rapidinho pagar não sei o quê, pegar uma encomenda. Agora, eu que estou lá atrás, com pressa, né, de pegar uma criança no colégio, de chegar no compromisso, fico atravancado naquele trânsito, porque tem um espaçoso que acha que a rua é dele e ele vai parar o carro em fila dupla. Então está na hora da Prefeitura de Rio Bonito, através da sua Secretaria de Ordem Pública, efetivamente atuar no trânsito da nossa cidade. Não só com a rapaziada multando, né? Tem que multar mesmo, mas também orientando, né? Dando aí uma questão voltada para conscientização. Divide o trânsito da Getúlio Vargas e da 15 de novembro em duas, né? Se possível, coloca no primeiro momento cones, sinalização. Meu irmão, você vai para onde? Eu vou entrar na Rua dos Bancos, então você vai para o lado esquerdo. E você vai para onde, filho? Não, eu vou direto, estou indo lá para o Mercado Tinoco. Beleza, então você vai pela direita, vai em frente. Então, não adianta.
quando nós temos gente mal educada, é preciso tutelar essa galera. E o poder público em Rio Bonito tem dificuldade para isso. Talvez porque aqueles que governem não tenham educação e porque ficam com medo de perder voto daqueles que não têm educação. Ora, que se lasque o mal educado. Ele precisa se adequar às regras de boa maneira. É importante a gente destacar isso aqui. Então, minha gente, é preciso, primeiro, os semáforos devem ser colocados. A desculpa, por exemplo, do semáforo ali da rodoviária, que está apagado há 2, 3 anos, a desculpa é que aquele semáforo está queimado, não adianta consertar, porque o conserto fica mais caro do que comprar um semáforo novo, e acabou. E fica por isso mesmo. O interessante é esse detalhe. Não, o semáforo não tem conserto. Comprar aí, se consertar, fica o mesmo preço de comprar um novo. E tchau. Gente, isso é um governo pangaré, né? Um governo pangaré. Nem na casa da gente é assim. Esse mês não está dando para consertar aquela goteira, não, porque faltou o dinheiro, mas mês que vem nós vamos fazer aqui uma reserva para consertar aquele problema. Trocar um chuveiro, trocar uma torneira, chamar alguém para ver o portão. Na casa da gente é assim. Então, como que uma prefeitura que tem um orçamento muito superior ao que nós temos em nossa casa, não dá para a coisa funcionar? Então, falta capricho, falta espírito público, falta atenção às coisas que envolvem o bem-estar da coletividade. Né? Fica muito nítido isso na nossa cidade. Então, alô, prefeito Mandiocão, que eu chamo carinhosamente por aqui de Pangaré, vamos dar uma atenção a isso aí. Né? Meu amigo Soares, né, da Secretaria de Ordem Pública, rapaziada aí da Guarda Municipal, os agentes de trânsito, vamos operar dessa maneira. Divide a rua principal de Rio Bonito, da Getúlio Vargas até lá no Supermercado Tinoco, até a delegacia, a antiga delegacia onde funciona a companhia da Polícia Militar, divide em 2 linhas. O sujeito que vai direto ou vai entrar à direita, vai pela direita. O sujeito que vai pela esquerda é para entrar nas ruas à esquerda. Né? É bom que se tenha essa noção. Certamente o trânsito vai fluir com muito mais tranquilidade. E, alô, motorista riobonitense, larga de ser tapado, larga de ser mal educado, né? Larga de ser espaçoso. Pense que o trânsito não está apenas com o seu carro transitando, tem outros também transitando, com a mesma pressa que você, com a mesma urgência que você, também precisando ir rapidinho ali resolver alguma coisa. Então, essa é uma questão que precisa ser apontada quando se trata e se discute do trânsito da nossa cidade de Rio Bonito. Deixa eu mandar aqui um alô, aqui minha amiga Mônica Santos fala aqui sobre a questão da, como é que ela diz aqui, não é possível que com o dinheiro arrecadado do estacionamento o prefeito não coloque para funcionar. Aliás, cadê o dinheiro do estacionamento, diz ela, né? Está sendo usado em quê? Excelente pergunta, Mônica. Os 22%. Vale lembrar que a prefeitura tem um contrato com a empresa Multiparking e essa empresa, no final do mês, faz as contas dela e repassa para a prefeitura 22% do valor arrecadado com a cobrança do estacionamento. Já desde que em abril ou maio, quando começou a cobrança do estacionamento, nós estamos perguntando à prefeitura o que é feito com essa grana, né? Quais são os benefícios que Rio Bonito vai ter a partir desses 22% que o município está ganhando com a cobrança do estacionamento. E aí? Até agora nenhuma resposta e o prefeito Pangaré, desculpe o termo chulo e grosseiro, está cagando e andando para a pergunta das pessoas, só falando assim, porque não vejo uma outra explicação. Não é possível que todo mundo pergunte, e aí? E o 22%? Vai fazer o quê? Qual é desse 22% aí? Está sendo empregado aonde? É para pintar as faixas de pedestre? É para comprar os semáforos novos? É para pintar os quebra-molas, que são armadilhas, que nós não vemos, sobretudo na chuva? E daqui a pouco tem um monte de carro aí com a mola quebrada realmente, que não viu o quebra-mola. Né? Então, o que está sendo feito com essa grana, né, que está se utilizando no trânsito da
da nossa cidade. Um abraço aqui para a Luci Magalhães, um abraço para o meu amigo Ronaldo Santos, está demorando muito, diz ele. O meu amigo Agilson Loureiro, abraço para ele, boa tarde. Prefeitura não faz manutenção do sinal existente que nós já temos, né? Há muito tempo faz aqui ele essa colocação. Meu amigo Flávio Penco, abraço. Meu amigo Alemão, abraço. Meu amigo Henrique, lá na Baeta Gás, abraço para você. Marlene Rodrigues, tudo de bom. Nazaré Oliveira, Jurema Ramos Sapatilhas. Opa, abraço, Jurema, tudo de bom para você. E passa aqui também minha amiga Márcia Rocha, fora os motoristas que deixam as crianças na escola, querem parar na porta e falta pouco entrarem de carro. Esse é um problema antigo por aqui, né, Márcia? E foi bom você colocar isso aqui, que eu já estava esquecendo desse detalhe, né? O motorista, se ele pudesse, ele ia com o carro dentro da escola, estacionava ao lado da carteira que o filho dele estuda para o garoto descer, né? É o que se percebe. Para fazer compras é a mesma coisa. Se o sujeito pudesse entrar lá na Terefrutas com o carro dele para ir até a parte de frios, para catar as verduras e legumes e tal, e depois passar pelo caixa dentro do carro, ele iria. O carro do motorista riobunitense parece que é um prolongamento do seu corpo. Se o sujeito sair de dentro do carro, andar 10 metros, ele vai quebrar as pernas, né? É o que a gente percebe, e é um mau costume nosso, tá? Eu estou me incluindo nessa parada aí. Apesar de eu não ter determinados maus hábitos no trânsito, mas eu estou falando aqui que somos nós, que nós somos riobunitenses. Então, essa questão da escola, por exemplo, em frente ao Colégio Rio Bonito, em frente ali, naquela área ali da Escola Criar, que agora tem um supermercado ao lado, e aí embolou ainda mais o trânsito. Em frente, ali próximo ao Colégio Atitude, ao Colégio Cerecista. Na hora de entrada e saída, aquilo é uma confusão desgraçada, porque tem gente mal educada, sem nenhum senso de bom senso, né? sem nenhum senso crítico, e o sujeito quer praticamente entrar dentro da escola para deixar o filho. E detalhe, não me venham com a argumentação de porque está chovendo, porque com sol quente os caras também fazem isso. É gente mal educado que acha que a rua foi feita só para ele. Então, assim, como que se conserta isso? Conscientizando e com os agentes de trânsito na rua fazendo o seu papel impopular. Alguém tem que ser desagradável. O que eu estou falando aqui não é palatável aos ouvidos, não é agradável de escutar, mas alguém tem que dizer que o motorista riobunitense é mal educado. Alguém tem que dizer que o motorista riobunitense é espaçoso, que nós riobunitenses temos preguiça de andar. E só na nossa cidade. Porque quando a gente vai a Niterói, encosta o carro lá em Deus me livre, lá na PQP, e vem caminhando até o Plaza, vem caminhando até ao determinado lugar que quer ir. Só em Rio Bonito que o sujeito se comporta dessa maneira. Então, por que quando o cara vai em Niterói, vai em São Gonçalo, vai em Alcântara, em Itaboraí, onde for, ele arruma um estacionamento, bota o carro e caminha até onde precisa? Se nos outros lugares ele faz isso, por que em Rio Bonito ele tem que ir para a cama dentro do carro? Por que ele tem que fazer compra dentro do carro? Por quê? Porque não tem lá uma pessoa, uma autoridade, para tomar esse assunto como prioridade para se resolver. É uma questão que envolve educação, envolve bom senso, né? E o prefeito Pangaré, certamente com medo de perder votos dos mal educados, não quer tratar desse tema. E igual comportamento tem a formiga maluca que estava antes dele. Um bando de gente frouxa, sem pulso, que dirige a nossa cidade, sem perceber que é preciso endurecer, sem perder a ternura, como dizia lá o Che Guevara. Mas tem que endurecer. Não precisa perder a ternura, mas tem que endurecer, tem que ser firme nessa questão que envolve a coletividade. Não é por conta do bem-estar de meia dúzia de malandros que toda uma coletividade vai ser prejudicada. Isso é um ponto extremamente importante a ser dito. Semana passada, diz aqui a Dani Mendes, um abraço para ela, eu estava com um caminhão, queria entrar na vaga de carga e descarga e tinha um carro de passeio na vaga. Pedi o cara para me dar licença, ele falou para mim que
caberia o caminhão. Deixou o carro na vaga e me deixou falando sozinha. Pois é. Então, Dani, o que se faz nessa hora? Tem que ser malvado. Procura um agente de trânsito, traz o cara, olha só, esse sujeito aqui está parado na vaga, e aí o agente de trânsito vai multar o camarada que está parado na área de carga e descarga, e o motorista do caminhão, o motorista do carro pequeno lá que foi multado, né, do veículo de passeio, se ficar de cara feia, tome vergonha na cara e da próxima vez bote o carro onde ele tem que colocar. Carga e descarga é para a área de carga e descarga. Acabou! Ou então, se o sujeito deu uma parada rapidinha, deixa de ser cara de pau. Na hora que o caminhão chegou, o veículo de carga chegou, desocupa o beco. Mas os caras são tão espaçosos e tão sem educação que mesmo quando o dono da vaga chega, ele se mantém naquela empáfia, no mesmo lugar, como se ele fosse o dono do pedaço e a última bolacha do pacote. É essa gente que tem que se lascar. É essa gente que tem que dar uma multa pesada e rebocar o carro com ele dentro, para aprender, para tomar vergonha. Simples assim. Então, assim, eu comecei falando aqui, olha só como é que é a coisa interessante, né? Eu comecei falando aqui sobre a frouxidão, a lerdeza, a falta de gestão, a falta de compromisso, a falta de capricho do poder público, e já estou falando aqui da falta de capricho, do descompromisso, do desinteresse, também do cidadão. Então, minha gente, uma coisa puxa a outra. O prefeito, o vereador, o governador, o presidente, antes de sentar lá naquela cadeira, ele era um mal educado igual nós, do lado de cá. Simplesmente, quando ele vai para lá para o cargo eletivo, ele leva essa carga de falta de educação, essa carga de falta de bom senso, né? Esse jeito espaçoso de ser para o lugar em que ele vai ocupar. Então, os maus costumes que nós temos como cidadãos, nós levamos para os cargos que vamos ocupar. Os cargos eletivos, as funções representativas. É por isso que a política no Brasil ela é tão complicada, porque o nosso povo é complicado. Se tem político ladrão, e esse cara representa setores da sociedade, significa que nós temos muitos ladrões na sociedade. Se os políticos ladrões estão em maioria, se os corruptos estão em maioria, se os políticos vagabundos estão em maioria, significa que estão em maioria na sociedade os corruptos, os bandidos, os ladrões, os picaretas. E essas pessoas, quando assumem cargos eletivos, levam para aqueles lugares os seus usos e costumes. Simples assim. Sei que tem um monte de gente que não gosta disso, né? Mas essa é a realidade. Para resolver isso, como é que faz? Vergonha na cara, mudando de atitude. Cada um fazendo o seu. O poder público fazendo a sua parte e a sociedade tendo um pouco mais de consciência, sendo menos imbecil e fazendo a sua parte, pensando na questão coletiva de cada situação. Deixa eu mandar um abraço aqui para Liliane Bibi, deixa eu mandar um abraço aqui para Cirlei Siqueira, para minha amiga Sheila Santos, para Jaqueline Parreiras, que passa aqui, para minha amiga Margarida Pimentel, alô Margarida, para Marlene Rodrigues, e Dani Mendes vai aqui dando aqui as suas palmas, né? Abraço, Dani, para você, tudo de bom. A Jaqueline Parreiras diz aqui que já falou sobre isso ontem com uma amiga, porque, infelizmente, os que mais questionam são os que fazem errado, né? E aí, minha gente, para eu ir para o intervalo comercial, eu quero finalizar aqui tratando da iluminação pública, que é um assunto provocado pela minha amiga Mônica Santos, aí pelo Facebook, mas eu tenho uma novidade sobre a questão da iluminação pública. A cidade estava tão escura, a bagunça estava tão grande, o serviço estava há tanto tempo sem ser oferecido à população, apesar de pagarmos todo mês por ele, que já tem aí 3, 4 semanas que a prefeitura contratou a empresa, já está trabalhando e o cara ainda não conseguiu atender 70%, 60% da cidade, porque o volume de lâmpadas queimadas era muito grande, né? Então, as pessoas estão indo lá na Secretaria de Obras, deixando sua reclamação, deixando sua queixa. Deixa eu lembrar para você que o telefone
da Secretaria de Obras é 2734-1020, para você informar do seu bairro que está escuro, que não está legal, né? Beleza. Mas aí tem um outro lado do balcão que eu acho interessante. Assim como nós estamos aqui já há algum tempo, puxando a orelha da prefeitura, porque o serviço de iluminação pública não está sendo oferecido na sua rua, o que é um absurdo, porque nós pagamos aí R$16, R$17 na taxa de iluminação pública, e quem tem comércio paga um pouco mais, a taxa comercial, se não me engano, é 26 ou R$27, né? Apesar de estarmos pagando todo mês, nós não tínhamos serviço. Um absurdo. Agora tem uma novidade bacana que eu gostaria de compartilhar com os amigos. Hoje, nessa segunda-feira, o veículo de manutenção de de iluminação pública, foi para a Serra do Sambê, meu bairro, onde eu moro, onde eu me criei, onde eu cresci, me criei, e ainda moro lá, na Serra do Sambê. Um abraço à minha vizinhança, meus amigos da Serra do Sambê. Pois é, 15 lâmpadas queimadas foram trocadas. E nessas 15 lâmpadas, nesses 15 postes, haviam 15 gatos de energia. Olha que bacana. Então, qual o problema do gato? E como é que funciona isso? Para acender a lâmpada, a luminária que vai iluminar, né, a rua, a empresa que cuida da iluminação pública, ela puxa um fio de bitola 2,5 da rede para acender a lâmpada. Os malandros, o que é que fazem? Arrumam lá um fio e daquele fio da rede que irriga a lâmpada da rua, ele puxa um gato para a casa dele. Não satisfeito, o sujeito puxa naquele gato para a casa dele, o sujeito pendura geladeira, chuveiro, ar-condicionado e máquina de lavar e tudo mais. Sabe o que acontece? O fio que vem da rede e irriga a luminária não aguenta aquele volume aquela demanda de energia da casa de um sujeito e simplesmente o fio rompe, dá um curto-circuito, rompe e apaga a lâmpada. Esse cara é um dos que estão indignados, ligando para a prefeitura, reclamando que ele está pagando pela iluminação pública que não tem. Detalhe, ele está certo em reclamar que está pagando pela iluminação pública e o serviço não é oferecido. Mas e o gato que ele botou no poste lá? Como é que fica? O gato que ele botou no fio que vem da rede para acender a lâmpada que vai iluminar a rua, à frente da casa dele. Aí ele não fala nada. Então, assim como nós, aqui no nosso programa, a gente puxa a orelha do sujeito que está governando, do pangaré que está dirigindo a cidade, eu também irei puxar a orelha desse sujeito. Olha que bacana. Muitas das lâmpadas estão queimadas e muitos dos fios que vão até a lâmpada para que ela possa ser acesa estão rebentados porque o gato que um infeliz botou, o fio não suportou. É um fio de bitola fininha, né? O fio para acender uma lâmpada é 2,5. E aí o sujeito botou lá um gato, pendurou ar-condicionado, chuveiro, máquina de lavar, televisão, etc., vibrador e tudo mais. O cara botou tudo pendurado na conta da lâmpada. E aí a lâmpada, às vezes, não está nem queimada. O que acontece é que o fio que alimenta a lâmpada está arrebentado, porque determinado morador que se acha mais malandro que a malandragem botou um gato lá naquele fiozinho que vem para acender a lâmpada no poste. Não é muito legal isso? Tem um monte de gente aí chamando os políticos de ladrão. E essa situação aí na energia, o que é? É caridade? O que é? Pois é, minha gente. Então, assim, aqui no nosso programa, Flávio Azevedo, o pau bate em Chico e bate também em Francisco. E eu costumo sempre dizer que muitos dos problemas que nós enfrentamos, eles acontecem por nossa responsabilidade. Por vezes a roubalheira do político, ela é culpa nossa.
Somos nós que levamos o cara a meter a mão no cofre para sustentar os nossos luxos, porque senão a gente não vota no sujeito. Eu gosto sempre de perguntar, o político, para estar no poder, ele precisa de quê? Voto. E aí ele tem mecanismos que ele usa para ganhar o voto. E se, por acaso, o mecanismo que ele usa para ter o voto é dinheiro, ele vai arrumar dinheiro não se sabe de onde, para dar para você para conseguir o seu voto. Então, assim, minha gente, nós estamos sempre aqui criticando a administração pública, reclamando do prefeito Pangaré, reclamando da inoperância dos vereadores, reclamando da inoperância de secretários municipais, mas olha só, nós, sociedade também, somos um bando de picaretas, né, cara? Com algumas exceções, claro, mas nós também somos terríveis, né, cara? Olha só, 15 lâmpadas na Serra do Sambê, 15 luminárias, 15 lâmpadas trocadas, e nesses 15 postes haviam 15 gatos. Não é legal a parada? Olha como é que o negócio é bacana. Foram encontrados, isso até a hora do almoço. A parte de depois do almoço eu não sei, porque a pessoa lá que me deu a informação estava em um horário de almoço. Mas nessa segunda-feira, o veículo que está fazendo a manutenção da iluminação pública da nossa cidade estava escalado para atender a Serra do Sambê, e em 15 luminárias trocadas foram encontrados 15 gatos de energia no fio que sai da rede para a lâmpada que vai iluminar a rua. Esse praga, esse peste, ele certamente está xingando o prefeito, porque há meses ele está sem iluminação na rua dele. Mas ele esquece de dizer que a lâmpada nem estava queimada. O que aconteceu foi que, por conta do gato que ele botou lá no fio que acende a lâmpada da rua, a demanda da casa dele, o fio não suportou, deu um curto-circuito, rebentou, e aí ele ficou sem o gato e as pessoas, a coletividade, ficou sem a iluminação pública por conta da vagabundagem dele. Eu fico pensando, não merecia o drone do Wilson Witzel, um sujeito desse? O Wilson Witzel está dizendo aí que vai ter um drone agora para bater bandidos, né? Você sabe que quando eu fico escutando uma história dessa, dá vontade de mandar um drone lá para a casa desse sujeito também? Arrumar um quengo de alguém lá? Para pelo menos dar um susto? Porque não é possível. O sujeito está reclamando da iluminação pública, com razão, mas o poste está apagado porque ele fez um gato na luz, no fio, que acende a lâmpada do poste. Olha que coisa absurda. Que coisa curiosa, até. Se você contar essa história na Noruega, na Finlândia, na Suécia, nos países mais desenvolvidos de gente educada, os caras vão trazer uma comitiva de cientistas para cá para estudar o cérebro desse peste que botou esse gato. O cara está reclamando, xingando todo mundo porque ele está sem iluminação pública há meses. E ele está certo, porque afinal de contas ele está pagando por esse serviço. E aí quando você vai lá trocar a luminária, você descobre que a lâmpada nem está queimada. Mas o fio está arrebentado porque ele, que está reclamando, chamando o prefeito, o vereador, as autoridades de ladrões, ele botou um gato lá para roubar a energia. Já parou para pensar nisso? Não é meio esquizofrênico isso? Não é meio... Pois é, minha gente. Pois é assim que se forma a nossa sociedade. E detalhe, tem gente que não gosta que eu fale isso não, sabe? Tem gente que não gosta não. O cara gosta muito que eu faça críticas às autoridades, né? Ah, o Marcos Abraão foi preso! Ih, que legal! O Marcos Abraão foi preso! O Mandiocão está inelegível, tomou a multa do Tribunal de Contas. Que coisa legal! Não, Solange está inelegível por conta aí de ratoeiras aí, problema. Solange estava lá prestando depoimento ao juiz Sérgio Moro, porque é sócia do Eduardo Cunha lá. Que legal! O vereador está respondendo o processo. Que muito bom! Aí quando a gente fala aqui da vagabundagem do cidadão, aí o Flávio já é desagradável. Aí o Flávio já não é gente boa. Aí o Flávio vê problema em tudo.
Aí o Flávio é um cara que vive reclamando das coisas. Enquanto você está xingando o político, o polícia, todo mundo acha lindo, compartilha, bacana. Mas quando a gente começa a falar aqui dos maus usos, os maus costumes, os maus hábitos da sociedade, aí já não tem mais graça, não. Por quê? Porque, na sua grande maioria, as pessoas querem continuar fazendo suas cagadas e querem ter um político honesto. Então, minha gente, existe uma equação que não fecha. Tem uma equação que não fecha aí. Nunca teremos políticos honestos, decentes, éticos, se nós não formos éticos, honestos e decentes. Porque o político sai do meio da nossa sociedade. O político não é marciano, o político não é de Júpiter, o político ele não vem do planeta Urano. Não. O político ele é terráqueo e brasileiro como nós, rio-bonitense como nós, cidadão fluminense como nós. Então, pelo amor de Deus, alto lá, né? Vamos largar a hipocrisia de lado e entender que se o político precisa tomar vergonha na cara e começar a cumprir as suas responsabilidades, nós também precisamos tomar vergonha na cara e sermos cidadãos mais decentes, né? E aí o nosso país certamente será mais decente. Um abraço aqui para minha amiga Eliane Braga. A Jaqueline Parreiras acrescenta que no Parque da Luz tem várias ruas que estão no mesmo modo, sem lâmpadas, né? E tem moradores na rua. Complicado, porque passamos em altas horas da noite com medo, por conta da escuridão, né? Diz aqui a minha amiga Jaqueline Parreiras, que eu quero agradecer os comentários aqui no Facebook. Um abraço aqui para o Marcelo Rosalino, né, e para o meu amigo Jobé, que está acompanhando. Então, minha gente, vê se essa equação dá para fechar. Para a gente encerrar esse assunto da iluminação pública. 15 lâmpadas trocadas lá na minha Serra do Sambê, né? E nesses 15 postes foram encontrados 15 gatos. Certamente, nós estamos falando de 15 pessoas que estão reclamando do prefeito que a lâmpada estava apagada e ele estava pagando a iluminação pública, né, pagando o serviço que ele não estava recebendo. E o furto de energia? Alguém vai falar alguma coisa? Alguém vai dizer alguma coisa? Quem foi que botou lá o gato? Vai aparecer o dono? Pelo contrário, alguém já deve estar dizendo por aí que o Flávio está aqui na rádio dizendo que encontraram gatos, furto de energia, nos postes aí pela Serra do Sambê e em outras localidades, e que sujeito desagradável, né? Está atrapalhando o nosso esquema. O sujeito, em vez de tomar vergonha na cara, e, rapaz, realmente eu não devia ter feito isso. Não, ele acha que o gato dele é que está certo. O errado sou eu. Estou aqui fazendo uma reflexão sobre o assunto. Então é essa vagabundagem que me incomoda tremendamente. Então, minha gente, para fechar esse assunto, voltemos à equação que não fecha. Existe uma equação que não fecha. Nós queremos políticos sérios, honestos, comprometidos, éticos, decentes, mas nós não somos éticos, decentes, comprometidos, honestos, não somos. Então, como que vai ter político ético, decente e honesto se a sociedade não tem esses valores? E quando alguém tenta cultivar esses valores, é chamado de otário. Porque malandro é o sujeito que bota o gato lá no fio que está ligado na lâmpada que ilumina a rua para poder ter o ar-condicionado para dormir na fresquinha a noite toda. Esse é o malandro. O outro é o babaca porque dorme no calor. Mas está todo mundo querendo votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é que vai dar jeito no Brasil. Não é um troço esquizofrênico? Pensa comigo. Se você for na casa desse pessoal aí que estava com um gato lá no fio, que acende a lâmpada do poste, eu não tenho dúvida. Devem ter votado no Bolsonaro. Por quê? Ele vai responder. Porque essa safadeza que está aí não pode continuar. Pois é, aí dentro dessa safadeza está o gato que você botou. Infeliz.
peste. Então, se os senhores que acompanham o programa Flávio Azevedo acham que eu vou ficar aqui só dando porrada no político, porque eu fui preso, porque por causa de esquema no Detran, foi preso porque estava recebendo propina, que está com mandato cassado porque recebeu multa, a outra que está inelegível porque fez cagada, não. A gente não vai tocar só nesses assuntos aqui, não. A nossa proposta aqui no programa é mostrar que essa gente ruim, esses maus brasileiros, estão no poder há tanto tempo que nós também somos maus brasileiros. E não estou aqui apontando, não. Estou usando a palavra no plural. Nós. Porque nós somos assim. Um ou outro problema não temos, mas a essência nós temos. E todos precisamos mudar de atitude. O Brasil só muda a hora que nós mudarmos. Bom, minha gente, esse é o tema que nós estamos aqui abrindo o nosso programa com o assunto trânsito, né? Depois eu quero falar de habitação, mas é depois do intervalo comercial. Um abraço aqui para o meu amigo Marcelo Rosalino, que está dizendo o seguinte: eleitores corruptos procurando políticos honestos. Engraçado, Marcelo Rosalino. Anota aí, meu amigo. Eleitores corruptos procurando políticos honestos para corromper o cara. O sujeito, ele quer uma pessoa decente para votar. Aí quando chega lá, fala assim, quanto você vai dar no dia para poder trabalhar? No dia da eleição, você vai pagar quanto? Ora, porra, mas como é que é isso? Se o sujeito quer alguém honesto e decente, como que ele, quando encontra esse alguém honesto e decente, pergunta quanto que o honesto e decente vai pagar no dia da eleição para trabalhar? Que, na verdade, aquele pagar para trabalhar não é para trabalhar por carinha nenhuma. Não é para trabalhar, é para votar no cara. Né? Então, assim, minha gente, isso é um troço esquizofrênico. Isso é um troço louco. Eu estou vendo aí um monte de gente falando em renovação, em mudança. Né? E aí, quando você vai conversar mais profundamente com o sujeito, o cara continua querendo telha, cimento, areola, para levantar um muro, para botar na casa dele, porque está com a goteira, e que não sei o quê, tal. Meu filho está preso, então vamos ver se eu arrumo um político para soltar o meu filho que está preso. Mas o seu filho está preso por quê? Por engano? Não, ele está preso porque foi pego traficando. Ué, mas então tem que ficar preso, cumprir a pena dele. Não, vou arrumar um político aí que me arrume um advogado bom. Aí eu dou uma força para ele. Não, porque o meu carro está preso na patrulha. Eu preciso do carro, mas está ali na patrulha parado. Eu vou ver se eu arrumo um político aí para soltar o meu carro. Esse cara é o mesmo que está querendo político honesto e decente. Como assim? Mas como assim? O sujeito está votando em Bolsonaro para mudar tudo. Mas ele está louco para colar com aquele candidato que prometeu a ele que ele vai passar no processo seletivo que a prefeitura vai fazer para ele arrumar uma boquinha. Porque o vereador me prometeu que eu vou ficar em casa recebendo sem trabalhar. Aí o cara quer votar em Bolsonaro para mudar tudo. No juiz Witzel, para mudar tudo. Aqui. Isso eu não sei se é doentio, eu não sei se é cara de pau, eu não sei o que é. Mas que rola isso, rola. Né? O cara que é o político honesto, mas que bote a Kombi dele, o caminhão dele, o periquito dele, para trabalhar não sei aonde. Como assim? Então, minha gente, isso é um troço esquizofrênico. Né? E me desculpem a galera aí que às vezes fica triste quando eu falo da parada da esquizofrenia, mas isso é esquizofrênico. A única coisa que me ocorre, e pelo tempo que eu estudei neuropsiquiatria no meu curso técnico de enfermagem, lá atrás, quando fiz com o professor Rogério Moura de Oliveira, abraço para o professor Rogério Moura, que de vez em quando me acompanha aqui, é a única doença que enquadra o eleitor, o cidadão brasileiro. Esquizofrenia, é a única. Porque é assim que funciona o esquizofrênico. Uma hora ele está de um jeito, ele quer um negócio que não funciona. É assim. Eu trabalhei no Hospital Colônia, na Clínica Ego, muitos anos, com pacientes com doentes mentais, e é uma galera que parece muito com um eleitor, que quer uma coisa, mas faz outra. Que faz um negócio, mas quer outro. Então, está na hora da gente tomar aí um Aldol. O Aldol é a medicação mais
mais utilizada nesse combate aí aos delírios, essa coisa toda, e as questões do esquizofrênico, né? Então, a gente tem que ter um aldol aí para poder dar uma amenizada nesse momento de crise em que vive a sociedade brasileira, que vive numa esquizofrenia sem fim, né? Bom, eu preciso ir aqui no intervalinho comercial, né? Mandar um abraço aqui para a minha amiga Nazaré Toledo, abraço grande para ela, e a gente vai no intervalinho comercial e eu volto para falar sobre habitação. Quero pegar uma carona no que aconteceu em Niterói, né, com tantas pessoas que morreram por conta de um deslizamento numa encosta, e discutir um pouco sobre esses assuntos aqui em Rio Bonito, onde nós tivemos, há alguns anos atrás, situações similares acontecendo, e a grande pergunta que quero fazer é a seguinte: o que foi feito para que novos casos não aconteçam por aqui? Temos notícia? Não, não temos. Mas depois do intervalo, a gente discute esse assunto, a gente pensa esse tema aí, né? Você que está ligado na nossa programação, um beijo grande no seu coração, obrigado pela sua companhia, né? E a gente vai no intervalinho e volta já com o nosso programa Flávio Azevedo. Vamos lá. O Gran Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com os seus pacientes. Para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes. O Gran oferece conforto, segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o Gran Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No Gran Medicina Laboratorial, você faz os seus exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O Gran Medicina Laboratorial está presente em 5 municípios da região. Em Rio Bonito, em 2 endereços, na Avenida 7 de Maio, número 50, sala 302, e na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, 3 endereços. Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí. Na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab. E em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o Gran na Rua Adelina Maria da Conceição, número 21, no centro. E em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. Gran Medicina Laboratorial. Sempre pensando em fazer o melhor para você. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca. Localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, a casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável. O Sabor Carioca preza pela qualidade de seus produtos e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou à la carte, o restaurante Sabor Carioca funciona diariamente das 11 às 16 horas e espera por você. No Sabor Carioca, você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça e hambúrguer artesanal. Sirva-se e agrade o seu paladar. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú.
Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Vivermed. Profissionais especializados: dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Vivermed está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital Daci Vargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Vivermed. Preço baixo, qualidade e bom atendimento você encontra na Telefrutas Rio Bonito. Padarias, frios, laticínios, conservas, cereais, produtos de higiene e limpeza, massas, bebidas e a especialidade da casa: frutas e legumes fresquinhos e selecionados. Na Telefrutas Rio Bonito, você tem variedades, qualidades, produtos especialmente escolhidos para você e estacionamento próprio. Aos sábados e domingos, experimente o gostosão de Rio Bonito, o melhor frango assado da cidade. Telefrutas Rio Bonito, Rua 15 de Novembro, número 226-228, Centro. Telefone 2734-3126. Atenção! Venha conhecer a nova loja de planos de saúde. Bragança Corretora, na Rua Doutor Matos, próxima à rodoviária, em frente ao sinal, no centro de Rio Bonito. Lá você vai encontrar todos os convênios: Unimed, Amil, Bradesco, Sul América, Golden Cross, Assim Saúde, planos odontológicos e outros. Planos individual, familiar e empresarial. Venha nos fazer uma visita ou ligue 2734-1376, 2734-1376. Bragança Corretora. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? Vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. GEM Imóveis, sua imobiliária de confiança. Avaliação justa e precisa. Não perca tempo. Você encontra a GEM Imóveis na Rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito. Telefone 2734-1077. Hoje eu tô aqui na praça com a minha galera. Tem vários pássaros, cada um com uma cantoria mais bonita que o outro. Dá pra jogar bola, apostar corrida, brincar de pique, fazer piquenique. Peraí, que porcaria toda é essa? Como é que alguém consegue jogar lixo aqui na praça? Tá aí uma coisa que eu nunca entendi. É tão fácil fazer a coisa certa. A gente sempre traz de casa uma sacola. E o que a gente coloca dentro? O lixo. E o que a gente faz com o lixo? Joga na lixeira. Nossa, que coisa difícil de se fazer, né? Quanta dificuldade. Como é difícil pegar o lixo e jogar no lugar certo. Fala sério. E sabe por que isso me deixa mais bravo ainda? Os pássaros podem comer esse lixo todo e acabar morrendo. Tem muita gente que reclama da sujeira das ruas, da poluição dos rios e das enchentes, mas que não tá fazendo a sua parte. Eu no Mundo, uma campanha do Lona na Lua, em parceria com a Amperj e a InterTV. A tradicional farmácia Dois Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na Rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656.
De terça a domingo, o Boteco do Miranda recebe você e sua família num dos ambientes mais aconchegantes da cidade. Pizzas, tira-gosto, comida de boteco, chopp e cerveja na temperatura certa é no Boteco do Miranda, onde você encontra excelente serviço de entrega. No centro de Rio Bonito, na Rua Dr. Matos, número 348. Nos fins de semana, música ao vivo e sempre à sua disposição o tradicional atendimento. Telefone 2734-5061, Boteco do Miranda. Venha conferir. Cravado na Serra do Sambê, em 6 alqueires de Mata Atlântica Preservada, o Instituto Flor do Amanhecer oferece atividades de recuperação e regenerativa. Spa terapêutico, psicoterapia, ionização, fisioterapia, biorressonância, banhos terapêuticos, cromoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática, diagnóstico pela íris, terapias ayurveda, auriculoterapia, medicina chinesa, homeopatia, meditação, quiliangrafia, cursos de enneagrama, constelação familiar e autoscopia. Tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer. Natureza exuberante, cachoeira, água potável, produtos orgânicos e livres de agrotóxicos, chalés, área de camping, o Instituto Flor do Amanhecer também tem para você. Localizado na Rua Nilda Rangel de Carvalho, número 700, na Bela Vista, em Rio Bonito, o local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas. Agende uma visita pelo telefone 3634-7766. Instituto Flor do Amanhecer. Bom dia. Foi aqui que pediram gás? Foi. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720267 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da Melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados e apetitosos feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na Padaria Guimesh, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento? Padaria Guimesh. No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia, cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil, funcionando de segunda a sábado, das 8 às 19h30, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção Anderson Barreto. Telefone 98197-0459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. Em todos os momentos.
programa, Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Vamos em frente. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Um abraço para os amigos que estão ligados na nossa programação, acompanhando aí o nosso programa. Um beijo grande, obrigado pelo carinho, né? Vamos mandar um alô aqui agora para a rapaziada que está completando hoje mais um ano de vida. Vamos lá. Deixa eu mandar um alô aqui, um abraço para minha amiga Ana Cláudia Alvim Silveira. Ana Cláudia é diretora, né? Pelo menos a última notícia que eu tenho da Ana Cláudia, sendo a gestora escolar do Colégio José Matoso Maia Forte, né? Escola estadual aqui da Praça Cruzeiro, né? Acredito que ela esteja por lá ainda. Então, um abraço para Ana Cláudia, parabéns, muitos anos de vida, uma figura muito bacana, Ana Cláudia, parabéns para ela. Minha amiga Vanessa Muniz Cruz também completa hoje mais um ano de vida. Minha amiga Rose Santos, lá de Silva Jardim, hoje também idade nova para ela. Abraço para ela, parabéns. Minha amiga Marta Luz Marcelino, idade nova para Jane Marins Cardoso, para Ana Angélica Silva, para o Reinaldo Meira, né? Meu amigo Reinaldo, aliás, deixa eu aproveitar aqui para mandar um alô. Meu amigo Reinaldo é taxista, né? Abraço aí para ele. Falar em taxista, encontrei o meu amigo Lelé do táxi hoje pela manhã, e o Lelé, assim como o meu amigo Eurivaldo Silva, aqui nosso colega aqui de emissora, está com aquele sorriso de orelha a orelha por conta da vitória do Botafogo no último sábado sobre o Flamengo, né? Encontrei o meu amigo Lelé, que é taxista, feliz da vida com as notícias de vitória aí do Botafogo no último sábado sobre o rival Flamengo, né? Ele me disse até o Lelé que o Botafogo ganhou mais um título. Um abraço aí para o Lelé. E meu abraço aqui para o Reinaldo. Reinaldo foi nosso colega lá também no Hospital da Civargas, né? Motorista do Hospital da Civargas, quando por lá trabalhei. Abraço aí para o glorioso Reinaldo. Também completa hoje mais um ano de vida meu amigo Luiz Eduardo Cordeiro, meu companheiro aí de Agenda 21, né? Luiz Eduardo Cordeiro também participa comigo num quadro que eu tenho na minha fanpage para discutir cultura, né? A gente discute lá o nosso Conexão Cultura, né? Eduardo é sempre nosso parceiro para tratar desses assuntos aí. Abraço ao meu amigo Eduardo Cordeiro. Abraço aí para minha amiga Sandra Maria Pereira, para Marcele Lemos, lá da Nova Noiva, né? Abraço para Marcele. E um abraço grande para minha amiga Tatiane Escudeiro, que está de idade nova também, desportista, corre, pratica luta, né, e tal. Um abraço aí para minha amiga Tatiane, sucesso para ela, tudo de bom. Parabéns aí para todos que estão completando hoje mais um ano de vida. E se por acaso eu estou conversando aí com alguém que está aniversariando hoje, e eu não mencionei aqui porque o Facebook não entregou você, né? Porque o Facebook é que todo dia me diz quem está aniversariando, né? Quem está aniversariando. Então, sinta-se abraçado aí pelo nosso programa Flávio Azevedo. Minha gente, faltando aqui um minutinho para as 4 horas da tarde, aqui na Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense, antes de eu tratar do assunto que eu havia aqui prometido para você que está ligado na nossa programação, na nossa pauta aqui, a gente tem o tema habitação, né? Mas antes desse assunto, eu quero reproduzir para você que está ligado aí no nosso programa Flávio Azevedo. Acho que vale a pena ouvir aqui o que ele disse ontem, né? Tivemos ontem no domingo, no programa de domingo aí da TV Globo, Fantástico, né? Tivemos uma entrevista do juiz Sérgio Moro, que vai ser o futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, e ele foi entrevistado ontem pela Poliana Brita, né? E eu quero reproduzir essa entrevista do Sérgio Moro. Acho que vale a pena a gente prestar atenção aqui no que disse o Sérgio Moro em sua entrevista ontem ao Fantástico, né? A entrevista foi ao ar ontem à noite, já no horário que eu tenho certeza que alguns dos muitos ouvintes que nós temos já estavam dormindo, e por isso eu faço questão de reproduzir aqui para você
está ligado na nossa programação. E se você viu a entrevista, reveja de novo, analise alguns pontos, né, que foram apontados aí pelo Sérgio Moro, para você que está ligado aí no nosso programa, Flávio Azevedo. Vamos ver o que disse o Sérgio Moro lá para Poliana Brita ontem em entrevista ao Fantástico. Sob elogios e críticas, o juiz Sérgio Moro aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro. E eu queria saber o que foi decisivo, juiz, para esse sim. O grande motivador dessa aceitação do convite foi a oportunidade de ir a Brasília, numa posição de poder elevada, de ministro da Justiça, e poder implementar com essa posição uma agenda anticorrupção e uma agenda anticrime organizado, que não se encontram ao alcance de um juiz em Curitiba, mas podem estar no alcance de um ministro em Brasília. O senhor conversou com familiares ou fez uma reflexão sozinha? Conversei com amigos, com pessoas experientes, conversei também com a minha família. Na verdade, dos amigos, vamos dizer, os conselhos foram diferenciados. Alguns me recomendaram que não, outros me recomendaram que sim. Teve algum momento em que o senhor pensou em dizer não? Sim, isso foi tudo muito novo. Uma semana antes do segundo turno, no dia 23 de outubro, eu fui procurado pelo futuro ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, com uma sondagem. Confesso que eu ouvi essa sondagem e fiquei tentado. Aguardei o encerramento das eleições e tudo foi decidido, na verdade, no dia 1º de novembro. Nesse dia, o juiz foi visitar o presidente eleito Jair Bolsonaro na casa dele, no Rio de Janeiro. Saiu de lá como futuro ministro. O que eu percebia nas pessoas comuns era um certo entusiasmo, um desejo que eu aceitasse esse convite. Então as pessoas me procuram, me cumprimentam. Para mim é um sinal de que há uma grande expectativa e espero corresponder a essa expectativa. O ex-ministro do Supremo, Aires Brito, disse que essa mudança rápida do senhor da Justiça para o Executivo, ela comprometeria a separação e a independência dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tenho um grande respeito pelo ex-ministro Aires Brito. Eu acho que a avaliação dele, nesse caso, está equivocada. Existe essa fantasia, né, de que o ex-presidente Lula, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, teria sido excluído arbitrariamente das eleições por conta do processo criminal. Mas o fato é que ele está condenado e preso porque ele cometeu um crime. Mas a defesa do ex-presidente Lula entrou com um novo pedido de habeas corpus pela liberdade dele e pela anulação da ação penal do caso do Triplex. E o principal argumento é de que houve irremediável perda da imparcialidade. O senhor em algum momento temeu colocar em risco todo o trabalho feito até agora ao aceitar o convite para o Ministério? Não, veja, essa questão pertence hoje às Cortes de Justiça, não mais a mim. Mas eu proferi a decisão em relação ao ex-presidente Lula em meados de 2017. Né? Então, assim, eu nem conhecia o presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu sopesei, né, essas questões, também levei em conta, mas pelo que eu vejo nas pessoas comuns que eu encontro por aí, ninguém tem essa sombra de desconfiança. Na sexta-feira, depois dessa entrevista, o Conselho Nacional de Justiça solicitou que Sérgio Moro preste informações por suposta atividade político-partidária ao aceitar o convite para ser ministro. O juiz terá 15 dias para se manifestar. Eu estou indo para consolidar os avanços da Operação Lava Jato em Brasília. O senhor acha que o momento que a gente vive hoje, politicamente, é resultado desses 4 anos da Lava Jato? Em parte, nas eleições, havia um sentimento muito forte contra um sistema político que, apesar de todas essas revelações de casos de grande corrupção, praticamente nada fez. O atual senhor presidente eleito foi quem talvez melhor foi identificado pela população como alguém que modificaria esse status quo. Qualquer outro candidato que fosse identificado com essa causa anticorrupção teria boas chances, sem prejuízo das outras bandeiras do candidato. Né? O senhor deu uma coletiva essa semana em que enumerou ali, listou uma série de medidas que pretende encaminhar ao Congresso ao longo do governo. O juiz defendeu que condenados por homicídios pelos tribunais do júri cumpram pena imediatamente, sem esperar o julgamento de recursos.
Que seja proibida a progressão de pena e a saída temporária de presos que tenham vínculos com organizações criminosas. Que crimes graves demorem mais a prescrever. Que haja uma regulação mais clara para que policiais possam trabalhar disfarçados. Que seja ampliado o banco de dados genético para esclarecer crimes com exames de DNA. Que denunciantes anônimos sejam mais protegidos. Entre as propostas e bandeiras de campanha do presidente eleito está a flexibilização da posse e do porte de armas. O que seria isso na prática, essa flexibilização? As regras atuais são muito restritivas para o posse de arma em casa. Posse é a pessoa ter uma arma dentro de casa, não ela sair por aí passeando com a arma. E é porte, é diferente. Hoje a gente tem uma pessoa com 25 anos que preencha uma série de requisitos, passe por uma série de testes psicotécnico, antecedentes criminais, e se ela comprovar que ela tem uma necessidade de, por algum motivo, de ter uma arma, ela consegue ter uma arma. Em que isso mudaria? Eu acho que isso não pode ser muito além de uma afirmação, de que eu quero ter uma arma em casa, eu estou preparado, eu não tenho antecedentes criminais, eu fiz os testes psicotécnicos, e assim, eu quero ter uma arma para vamos dizer assim, porque eu me sinto mais seguro por isso. Vários estudos mostram que esse armamento não obrigatoriamente reflete numa diminuição da criminalidade. Acho que a questão não é exatamente diminuição ou não da criminalidade. O senhor presidente foi eleito com base nessa proposição e me parece que existe aí um compromisso com seus eleitores. O senhor, como juiz, tem o direito a ter uma arma em casa. Sim. O senhor tem uma arma? Sim. Mas não anda armado? Bem, aí são questões relativas à segurança pessoal, eu prefiro não responder. Mas normalmente não. Tem alguma coisa que tire o sono do senhor hoje? Hoje, olha, eu exerço essa profissão de magistrado na área criminal e não raramente me deparei com casos muito difíceis. Isso sempre envolve uma situação de risco. Mas vão ser tomadas as providências necessárias para assegurar a minha proteção policial durante esse período e também das pessoas a mim próximas. A gente teve no ano passado 62 mil homicídios no Brasil. Qual a meta do senhor para daqui 4 anos em relação a esse número? Não tenho condições de me comprometer com um percentual de redução específico, porque veja, isso não é exatamente matemática. O que é importante, no entanto, é iniciar um círculo virtuoso. Essa semana a gente teve no Rio de Janeiro uma operação no Complexo da Maré em que 5 pessoas foram mortas. Isso é uma coisa recorrente. Onde que o poder público está errando? O Estado realmente tem que ter uma política mais rigorosa em relação a essas organizações criminosas. Segue 3 padrões: investigações sólidas, direcionadas à organização e aos seus líderes. Prisão dos líderes, isolamento dos líderes, confisco do produto da atividade criminal e do patrimônio da organização. É assim que se desmantela a organização criminosa. O criminoso vai para a cadeia, o policial vai para casa. O confronto é o que tem que ser evitado ao máximo. Mas hoje, na situação que a gente tem, o confronto é quase que diário. Essa é uma situação que tem que ser evitada. Como reverter isso para que esse confronto seja evitado? Não, é uma coisa simples. Vou dizer assim, não vai acontecer isso depois de janeiro? Pode acontecer, mas são situações indesejadas. Não pode se construir uma política criminal, mesmo de enfrentamento do crime organizado, baseado em confrontos de tiroteio, porque o risco de danos colaterais é muito grande. E não só danos colaterais, mas o risco para o policial. O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele prevê o abate de qualquer pessoa que esteja portando um fuzil. O senhor, como juiz, também vê amparo legal nessa proposta? Não me parece razoável que o policial tenha que esperar o criminoso atirar nele com uma metralhadora ou com um fuzil antes que ele possa tomar qualquer providência, certo? Eu tenho minhas dúvidas se isso já não é acobertado pela legislação, mas nós vamos estudar se é necessário uma reformulação da lei nesse sentido. Eu não tenho condições de agora efetuar uma crítica apropriada, porque eu não sei exatamente o que ele está defendendo. Ele está defendendo, inclusive, a compra de drones que possam ser usados para, por exemplo, se tiver um bandido numa comunidade no Rio de Janeiro com um fuzil na mão, para que se possa atirar. Ele diz que vai defender os policiais juridicamente para que isso seja feito. Eu teria que sentar com ele e conversar e entender exatamente qual que é o nível de concreção dessa proposta. Se está numa situação de confronto policial, com risco ao policial de ser alvejado num confronto, eventualmente.
Não, a proposta dele vai além, desculpa. Mas assim, eu não sou assessor do governador. Não, é só para eu saber até que ponto. E assim, são declarações que ele deu em entrevistas e tal. Isso tem que ser conversado com mais, como é que se diz, cautela e ponderação para saber em concreto exatamente o que se pretende. Maioridade penal, redução da maioridade penal. O senhor vê como única possibilidade a redução ou, por exemplo, um aumento da pena que hoje é só de 3 anos? Bem, não existe uma posição fechada do governo em relação a isso. Isso é uma questão a ser discutida. Existe uma necessidade de proteger o adolescente. É uma pessoa em formação, é inegável. Por isso se coloca a maioridade penal em 18 anos. Mas também, eu acho que é razoável essa afirmação de que mesmo um adolescente entre 16 e 18 anos já tem a compreensão de que é errado matar. Não é isso que resolve o problema da criminalidade. Mas tem que se considerar a justiça individual. Pense lá numa família que um dos membros foi vítima de um homicídio praticado por um adolescente acima de 16 anos. Então, as pessoas querem uma resposta do Estado institucional. E o sistema atual, que prevê sanções muito reduzidas para crimes dessa natureza de gravidade, é insatisfatório. O senhor fez uma defesa enfática das minorias, disse na coletiva que todos terão os direitos garantidos pela lei. O presidente eleito disse que ia botar um ponto final, acabar com qualquer tipo de ativismo. Vamos botar um ponto final em todo o ativismo do Brasil. Muita gente se sente ameaçada. Quais as garantias o senhor pode dar para a comunidade LGBT, para negros, mulheres, de que os direitos não serão retirados, de que essas pessoas não serão atacadas? Eu acompanhei todo o processo eleitoral e eu nunca vi, da parte do senhor presidente eleito, uma proposta de cunho discriminatório em relação a essas minorias. E eu não imagino, de qualquer forma, que essas minorias estejam ameaçadas. O fato da pessoa ser heterossexual, homossexual, branco, negro, asiático, isso é absolutamente indiferente e nada vai mudar. Eu tenho grandes amigos que são homossexuais, algumas das melhores pessoas que eu conheço são homossexuais e não existe nenhuma perspectiva de nada que seja discriminatório a essas minorias. O governo tem que ter uma postura rigorosa contra crimes em geral, mas também em relação a crimes de ódio. Eu não poderia ingressar em qualquer governo se houvesse alguma sombra de suspeita que haveria alguma política dessa espécie. Outra questão de honra para o futuro ministro é o combate à corrupção. Se um ministro vier a se envolver em alguma denúncia de corrupção, ele será afastado? O senhor defende o que nesse caso? Se a denúncia for consistente, sim. Mas qual é o critério jurídico para a gente definir uma denúncia como consistente ou não? Tem que ser avaliado. Eu acho que é uma falácia, muitas vezes, que o senhor viu no passado. Tem que esperar o trânsito em julgado. O que o senhor defende? Se virar réu? Não, eu defendo que em caso de corrupção se analise as provas e se faça um juízo de consistência, porque também existem acusações infundadas, as pessoas têm direito de defesa, mas é possível se analisar desde logo a robustez das provas e emitir um juízo de valor. Não precisa esperar as cortes de justiça proferir o julgamento. E aí esse juízo de valor seria dado por quem? O senhor, como ministro da Justiça, iria analisar e fazer esse juízo de valor para aconselhar o presidente a demitir o ministro em questão? Provavelmente. Ou algum outro conselheiro, do que me foi assegurado, e é uma condição, não é bem uma condição, não fui lá estabelecer condições, mas eu não assumiria um papel de ministro da Justiça com risco de comprometer a minha biografia, o meu histórico. E isso foi objeto de discussão e afirmação do senhor presidente eleito, que ninguém seria protegido, né, se surgissem casos de corrupção dentro do governo. Essa semana, em entrevista coletiva, o juiz saiu em defesa do futuro chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, deputado Onyx Lorenzoni. Ele admitiu no ano passado ter recebido R$100 mil por Caixa 2 para a campanha eleitoral. Ele afirma que já doou metade do valor para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e que em breve doará a outra metade. Sérgio Moro disse que o deputado já pediu desculpas e que atuou a favor da aprovação de medidas anticorrupção no Congresso. Em 2017, o senhor disse que políticos não têm interesse em combater a corrupção. Como é que o senhor pretende fazer essa negociação com políticos que por muitas vezes, vão estar sendo aí investigados ou
sendo réus em processos justamente de corrupção. Eu fiz essa afirmação em um contexto muito respeitoso. Apesar de todas as revelações desses crimes de corrupção, não vi iniciativas significativas, com todo respeito, por parte do nosso Congresso Nacional. Agora existe um outro contexto. Em todo, principalmente início de governo, existe um frescor, uma abertura de diálogo ao Congresso. Daí vamos tentar negociar dentro daquele espírito republicano de fazer o que é melhor para o país do que fazer do que é melhor para as pessoas. Negociar. Nasce um político aí dentro? Alguns me criticaram por assumir esse cargo, afirmando que eu havia traído um compromisso que afirmei no passado numa entrevista no Estado de São Paulo, que jamais entraria para a política. Eu posso estar sendo ingênuo, mas eu estou sendo absolutamente sincero quando afirmo, na minha visão, eu estou assumindo um cargo para exercer uma função predominantemente técnica. Eu não me vejo num palanque ou candidato a qualquer espécie de cargo em eleições. Isso não é a minha natureza. Há 4 anos, se alguém dissesse, o senhor vai ser ministro da Justiça daqui a 4 anos, o senhor concordaria com isso? Não, de forma nenhuma. A Operação Lava Jato, ela começou pequena. Ninguém tinha ideia da dimensão que aquilo ia tomar. No fundo, foi meio um efeito bola de neve. Jamais poderia cogitar que haveria essa possibilidade de assumir essa posição. Então, o senhor há de concordar comigo que o senhor também não pode dizer que daqui a 4 anos não será, por exemplo, candidato à presidência da República? Não, eu estou te falando aqui, não você. Eu não sou um político que minto, desculpe, com todo respeito aos políticos, né? Existem bons e maus políticos, mas existem maus políticos que às vezes faltam com a verdade. Eu não estou faltando com a verdade. Mas o senhor, então, é um político do tipo que não mente? Não, eu sou uma pessoa... Na minha perspectiva, eu estou indo assumir um cargo predominantemente. Não, é porque foi o senhor que falou, eu não sou um político que minto. Não sou nem um político e não minto. Eu acho que a profissão da política é uma das mais nobres que existe. Você receber a confiança da população, do voto. Às vezes essa confiança é traída, mas é uma das mais belas profissões. Não tem qualquer demérito nisso, é só uma questão mesmo de natureza e perfil. O senhor mais de uma vez já falou que vai estar subordinado à palavra final, que é do presidente eleito Jair Bolsonaro. Se chegar numa hora em que vocês divergirem em absoluto? Depende sobre o quê, né? Quem foi eleito foi o senhor presidente. E, eventualmente, se acontecer uma situação dessa, ele pode desejar me substituir por alguém que possa cumprir uma política que, eventualmente, eu discorde em absoluto. Eu vou assumir esse cargo em janeiro, não com a perspectiva de ser demitido, mas com a perspectiva de realizar um bom trabalho e ter uma convergência com o presidente eleito. Mas, se tudo der errado, eu deixo daí também o cargo ministerial e certamente vou ter que procurar me reinventar no setor privado, de alguma forma. E o Supremo? Às vezes até um pouco indelicado ficar falando em Supremo quando não existem vaga. É uma perspectiva, uma possibilidade que se coloca no futuro. Quando surgir uma vaga, o meu nome pode ser cogitado, assim como o nome de várias outras pessoas. A gente está conversando aqui dentro do seu gabinete da Justiça, mas oficialmente o senhor está de férias. E tem recebido críticas porque já está trabalhando, atuando como futuro ministro. Há quem veja nisso, nessa situação, que ela fere o princípio da legalidade e da moralidade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu já anunciei publicamente que eu vou pedir a exoneração. O que a Constituição proíbe é que um juiz, certo, assuma uma posição, um cargo no Executivo. Eu não estou assumindo nenhum cargo. Eu estou apenas, assim, colaborando para a formação de um futuro governo. Mas na prática o senhor já não está trabalhando como futuro ministro? Não, eu não estou praticando nenhum ato oficial. E eu tenho recebido, por conta dessas políticas que nós queremos implementar lá em Brasília, diversas ameaças. Vamos supor que daqui a alguns dias eu peço a exoneração, daqui a alguns dias acontece alguma coisa comigo, um atentado. Eu, tudo bem, morro lá, faz parte da profissão, não gostaria, né, evidentemente. Mas a minha família fica desamparada, né? Fica sem qualquer, por exemplo, pensão. O que eu espero é passar esse período em férias, a meu ver não estou fazendo nada de errado, e em seguida eu assumo. Está de malas prontas para Brasília? É um período literalmente de transição, então se fica lá, se fica aqui, tem que planejar bastante, né? Já ir definindo as pessoas e políticas a serem adotadas, então esse vai ser um período de intenso deslocamento.
O senhor tem aqui nesse gabinete onde o senhor passou os últimos 4 anos trabalhando na Operação Lava Jato, livros, presentes, vai levar tudo isso para Brasília? Boa pergunta, ainda não decidi, mas vai ser de fato um problema e certamente eu vou sentir muita saudade desse ambiente. Obrigada, Até mais, sucesso. Hein? Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente, vamos em frente. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM, Leste Fluminense. Abraço para você que está ligado aí na nossa programação. Prazer grande estar recebendo cada um aqui nessa oportunidade, né? Minha gente, um fato interessante que não podemos deixar de pensar em relação a essa questão do Sérgio Moro, né? É que você percebe literalmente que tem um monte de gente torcendo contra aí ao Jair Bolsonaro, né? Que não é nenhuma sétima maravilha do mundo, né? A gente sabe disso. Mas assim, o cara foi eleito, né? Deixa o cara passar pelo menos aí 3 ou 4 meses a partir do momento que ele for presidente, né? Porque o Bolsonaro não é presidente, não, né? Eu vi até uma live esses dias do Bolsonaro dizendo: pessoal, calma aí que estão botando na minha conta o negócio que o Temer está fazendo. E é uma verdade, né? Existe uma má vontade nítida com o Bolsonaro por parte de setores da sociedade, setores da imprensa, e com o Sérgio Moro a mesma coisa, né? Penso que todos nós temos o direito de gostar ou não do Sérgio Moro, mas a partir da Operação Lava Jato, o Brasil passa por um divisor de águas, né? E muita gente que não está preso e não foi preso pela Operação Lava Jato nesse período de 4 anos em que está acontecendo, em que a Lava Jato se desenrola, é por conta de situações como foro privilegiado, vazamento de informações, né? Isso fica muito nítido. E a saída do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, eu penso que é exatamente uma forma que ele está encontrando de seguir com a Lava Jato, agora num âmbito mais amplo, mais nacional, né? E sem o risco de ter alguém acima dele que possa vetar, minar ou atrapalhar as investigações e as ações da Polícia Federal e da Lava Jato como um todo, né? Então, assim, sinceramente, as críticas e desconfianças que eu vejo relacionadas ao senhor Sérgio Moro, o futuro ministro da Justiça, se de um lado eu enxergo recalque, né? Recalque, do outro eu vejo um monte de gente tremendo diante da possibilidade do carro preto bater na porta para ser levado para, pelo menos, uma conversinha na cadeirinha do pensamento, né? É muito o que eu vejo. E, então, sinceramente, as entrevistas que eu tenho visto com o Moro, com o Paulo Guedes, com o Jair Bolsonaro e tal, na minha concepção, me desculpem, me perdoem, todo respeito a meus colegas jornalistas, todos eles nas grandes emissoras, e uma rapaziada muito bem mais treinada, balizada e preparada do que eu, com cursos no exterior, com experiência disso, daquilo, mas um monte de pergunta boba, né, minha gente? Perde-se tempo com uma série de questões, com a forçação de barra de determinados assuntos que, desculpa, não são notícias, né? A violência, ela é uma realidade no nosso país. Essa violência, ela atinge a todos, atinge negros, brancos, mulheres, homens, homens héteros, homens homoafetivos, etc. e tal, e existe uma forçação de barra de se colocar dentro de um determinado núcleo, de um centro de atenções,
um setor específico, né? E aí, para poder utilizar como moeda de comoção, chama-se esses setores de minoria. Minha gente, desculpa, não consigo enxergar isso. Eu vejo que existe violência contra todos em nosso país. Os idosos são vítimas de violência, as mulheres são vítimas de violência, as pessoas são vítimas de violência, as crianças são vítimas de violência, os próprios agentes de combate à insegurança são vítimas de violência. Então, o ser humano como um todo ele é violento, né? Nós, seres humanos, somos violentos, somos os únicos seres da criação que destroem os da mesma espécie, né? Os demais animais, os demais indivíduos da criação de Deus, e eu sou criacionista, eu acredito em Deus, só agridem o outro da própria espécie numa situação de briga pela fêmea, numa situação muito, muito extremada, né? Então, agora, o ser humano, né, é o único que agride gratuitamente o seu igual, o seu semelhante, por razões torpes e fúteis, né, digamos assim. Então, minha gente, sinceramente, vejo uma forçação de barra muito grande nas perguntas e questionamentos que se fazem ao juiz Sérgio Moro. Acho que nós precisamos esperar o governo começar, dar aí 3, 4, 5, 6 meses, né, para sentir qual a direção que vai tomar o senhor Jair Bolsonaro, né? E vamos embora. Se fosse o Fernando Haddad que tivesse vencido as eleições, eu estaria falando aqui a mesma coisa. Deixa o cara assumir o governo, deixa o sujeito escalar os ministros dele e vamos embora, né? Mas existe aí uma mídia receosa, ressentida de um monte de situações e tal, e que acaba provocando dentro da sociedade, por conta desse comportamento imbecil, na minha opinião, uma série de pensamentos e opiniões que não contribuem nada com a nação, com o país como um todo, né? Eu gosto sempre de fazer essas ponderações. No município de Rio Bonito, por exemplo, né? Município de Rio Bonito, por exemplo, eu sempre gosto de destacar, né, para os amigos que nos acompanham, que estão aí sempre ligados na nossa programação, no município de Rio Bonito, quando assume o novo prefeito, quando a senhora Solange assumiu a prefeitura em 2013, eu falei, vamos dar um tempo aí para ela organizar a casa ao jeito dela e vamos esperar um pouco. Espera-se aí 4, 5, 6 meses, né? E aí dá para a gente sentir como que vai ser a toada, como que vão tocar os próximos 3 anos e 6 meses, né? E no caso dela, com 4 meses, a gente já sabia que a coisa estava meio esquisita, né? O Mandiocão, a mesma coisa. Quando assumiu, calma, pessoal, vamos devagar, né? Mas passa o tempo e o sujeito não marca o passo, né? E aí as críticas têm que aumentar o tom, naturalmente. E o Bolsonaro passa por essa situação, eu acho que mais ou menos por aí. O Sérgio Moro, principalmente, é uma figura, na minha concepção, um símbolo do nosso país, um símbolo de seriedade, de idoneidade, né, e tal. Eu entendo aí que os torcedores do Lula, né, e eu não chamo de eleitores, né, esse cara que fica brigando com o mundo porque o Lula está preso, isso não é eleitor, isso é torcedor, né? E o torcedor eu respeito porque o torcedor não usa o cérebro, ele usa o coração porque ele está falando de emoções. Então, o cara que é emocionalmente comprometido com determinada situação, você falar para o marido corno que a mulher dele está traindo ele, é um perigo, está arriscado o cara a te matar, né? Então, nunca fale, né? Conselho aqui de um veterano de guerra, nunca fale para o marido corno que a mulher dele está traindo ele, deixa ele descobrir sozinho. E aí depois, quando ele vier chorar no seu ombro, que geralmente ele é seu amigo, por que você não me avisou? Você vai falar simples, porque você estava apaixonado pela mulher, e se eu falasse isso, você ia ficar ofendido, você ia acreditar nela, que ia dizer que é santa, que é quase uma freira, e você não ia acreditar em mim, que sou seu amigo. Então, deixa você se lascar. Agora, então, o que você está precisando? De um carinho aqui do amigo? Beleza, vamos lá, vamos bater papo aqui, vamos falar. Então, e essa questão de política, minha gente, e aqui no programa Flávio Azevedo,
eu que critico muito a classe política, falo de determinados elementos e tal. Sinceramente, tudo que eu falo aqui não é para o cara que é eleitor de fulano, de cicrano, de trajano, porque esse cara que é apaixonado é igual o marido corno. Não adianta dizer para ele que o político que ele é apaixonado é picareta. Não é para esse cara que eu falo. Eu sei que ele fica ofendido, mas não é para ele que eu estou falando. Estou falando para aquela pessoa que está em dúvida, né? Que está, cara, será que é isso mesmo? Então, e a gente coloca argumentos para que essa pessoa perceba para que caminho seguir, para onde votar, para que direção rumar, né? Mas o eleitor apaixonado, né, esse cara, eu não perco tempo em dizer para ele que o Lula é picareta, porque está gastando energia, né? Gastando energia. Acho, inclusive, que as entrevistas do Bolsonaro, do Sérgio Moro e de outros mais, são entrevistas desnecessárias. Desculpa, mas pelas perguntas que fazem, são entrevistas desnecessárias, porque as perguntas são sempre as mesmas, como se as pessoas estivessem que esperando que o sujeito mudasse de ideia, mas não vão mudar a ideia. O Bolsonaro venceu a eleição com uma determinada plataforma, que nós podemos até discordar dela, mas você não vai querer... se você estiver esperando que o Bolsonaro mude de ideia, desculpa, não vai mudar. Uma outra coisa, ele vai recuar num ponto e tal, mas é aquela proposta que ele usava quando ganhou as eleições, ele vai seguir com ela. Então, sinceramente, quando falam sobre essa questão de entrevista, eu gostaria muito de entrevistar o Bolsonaro, o Sérgio Moro e tal, para eu fazer perguntas sem esse mise-en-scène, né? essa churumela que você vê sempre a grande mídia fomentando e fazendo e tal, para a gente tratar de assuntos especificamente técnicos, né? Que a gente não vê entrevistas dessa natureza. As entrevistas são sempre na lógica da churumela, e que é chato, né? Eu gostaria muito de ver entrevistas decentes aí com as figuras que estão tendo algum destaque no próximo governo a partir do presidente eleito, o senhor Jair Bolsonaro. Porque eu vejo aí uma galera reclamando que o Bolsonaro não quis dar entrevista, não quis deixar o tal grupo de mídia ou determinada veículo de imprensa entrar na casa dele para fazer entrevista. Então, para quê? Porque o cara vai chegar lá e vai perguntar, mas Bolsonaro, você gosta de mulher ou não gosta? E aí o cara... Essas perguntas já estão sendo feitas desde a eleição. Já acabou, né? E aí toda vez que o sujeito está diante do Bolsonaro, mas vem cá, e o negro, e o não sei o quê, e a mulher, e ganha mais, ganha menos e tal. Uma série de perguntas que nós já conhecemos a resposta. Quem não gosta do Bolsonaro por causa disso não gosta, e quem gosta, gosta, acabou, tchau. E a gente tem que começar a pensar o país, pensar o país economicamente e tal. Ah, mas o Bolsonaro não tem argumento. Claro que não tem argumento, porque ele fica puto na hora que alguém chega lá e pergunta a mesma coisa, e aí ele vai, perde a linha, manda o cara pro cacete, daqui a pouco não bota nenhuma mídia para dentro e tal, e as pessoas não sabem lidar com o entrevistado, né? Eu, por exemplo, não perco mais tempo entrevistando o prefeito de Rio Bonito, né? Entrevistei o prefeito de Rio Bonito em maio do ano passado, fiz 6 perguntas, se não me engano, sobre obras paralisadas, sobre ações do governo, inaugurações, algumas pontes aí que precisam ser recuperadas e tal, e outras situações mais. E nas 5, 6 perguntas que eu fiz, a resposta dele foi que eu trabalhei na gestão da dona Solange, que não é mentira, é verdade e tal. Mas não é isso, o povo sabe que eu trabalhei na gestão da ex-prefeita. Não é essa a resposta que o povo quer. O povo quer saber quanto que vai ser investido, como é que é isso e tal. Então eu não entrevisto mais o prefeito. Por quê? Ele vai me dizer que eu trabalhei na gestão da ex-prefeita. Eu sei disso, eu não esqueci disso não, né? Nem ela esqueceu. Eu acho que eu e ela temos um grande desgosto. Ela de ter me contratado e eu de ter aceitado, né? Eu acho que ambos, tanto eu quanto a ex-prefeita, nós temos arrependimentos, né? Por conta desse momento que nós tivemos juntos ali, de 8 meses no governo dela. E aí eu não entrevisto mais o prefeito. Quando alguém me pergunta sobre... Flávio, que você não entrevista o prefeito? Aí eu mando a cópia daquela entrevista que eu fiz em maio, né? Então, a entrevista é essa aí, a entrevista que eu tenho com o prefeito é essa. Se eu tenho certeza que se eu for entrevistar ele de novo, a resposta vai ser a mesma. As minhas perguntas serão diferentes, mas as respostas serão as mesmas. Eu não estou aqui para perder tempo com um burro chucro, né? Não dá para mim. Então, assim, sinceramente, eu vejo que acontece o inverso no caso do Bolsonaro. As pessoas, em vez de ficarem e perguntarem coisas que realmente sejam efetivamente importantes e interessantes para o país, fica
nessa lenga-lenga, nessa conversa fiada de mesmos assuntos que já estavam sendo tratados ali atrás, que nós já sabemos qual é a resposta do Bolsonaro em relação à homossexualidade e tal, esse negócio todo. Quem gosta do modelo de pensamento dele, beleza, e quem não gosta, não gosta, acabou. E não é por causa de mais uma pergunta sobre o mesmo assunto, diante de tantas outras coisas que nós precisamos perguntar, que vai mudar o Bolsonaro de posicionamento e vai mudar também a ideia de quem gosta ou não gosta do cara e tal. Então, a mídia tem prestado um desserviço, a grande mídia tem prestado um desserviço em relação a esse tema. Para fechar, eu quero lembrar aqui o caso do Marcos Abraão, né, que o cara comentou comigo. Flávio, o Marcos Abraão foi preso, né, e tal. O negócio do Detran. Gente, desculpa, eu não vou ficar aqui repercutindo esse assunto do Detran. Né? Isso talvez seja notícia para quem mora fora de Rio Bonito. Nós que moramos em Rio Bonito, nós sabemos que o comando do Detran era do Marcos Abraão, que ele mandava no Detran de Rio Bonito, de Itaboraí, de Tanguá, de Casimiro, né, de Cachoeira. A gente sabia disso. Não era novidade. Não vou ficar, a notícia foi preso, acabou. Agora eu vou ficar aqui todo dia lembrando que não sei o quê, PPP, bababá, bababá, a mesma conversa. Não dá. Entendeu? Se tiver alguma novidade em relação à prisão do deputado, eu vou noticiar aqui. Agora, não vou ficar repercutindo, falando a mesma coisa toda hora. Se faz uma graça ou outra, a história do dinheiro que jogaram pela janela quando a Polícia Federal chegou na casa dele, né, e tal, que saiu do Jornal Extra e tal. Beleza. Mas falou também, acabou, encerrou o assunto. Não precisa ficar remoendo a mesma coisa o tempo todo e tal. Sobretudo porque nós, daqui de Rio Bonito, Tanguá, da nossa região aqui, sabemos que no Detran das nossas cidades aqui, da região, quem mandava nos Detrans era o deputado Marcos Abraão. A gente sabe disso. As pessoas que estavam lá trabalhando eram escolhidas por ele, eram do grupo político dele. Então, peraí, não tem notícia aí. O cara foi preso, acabou. Agora, tem uma novidade lá na prisão? Ah, tem, aconteceu isso. O habeas corpus foi rejeitado. Aconteceu assim, assado. Aí, beleza, a gente noticia. O cara fica repulegando essa porcaria toda hora. Não tem novidade pra gente aqui. Talvez a prisão do deputado Marcos Abraão e essa questão do Detran, em que eles e outros deputados estão envolvidos, seja novidade para quem mora em São Paulo, para quem mora no Paraná, para quem mora no Espírito Santo, para quem mora tal. Para nós, que moramos no Rio de Janeiro, conhecemos como a banda toca aqui, isso não é novidade. Né? Quando o Marcos Abraão não era deputado, era outro deputado que comandava o Detran aqui. E era na mão de outro, e outro. E você vai indo para trás, era na mão de outro, de outro e de outro. Sempre foi dessa maneira. Eu não entendo qual a razão da surpresa, inclusive do Ministério Público, que está surpreso porque o Detran era comandado pelo deputado. Outra porra, mas isso sempre foi assim. Está de sacanagem comigo, né? Bom, gente, eu tinha prometido para vocês que a gente ia conversar sobre habitação, mas eu vou deixar para amanhã, porque a gente precisa terminar aqui o programa, né? E eu também... a gente já começou um pouco tarde hoje, né? Aliás, bem tarde, e precisa fechar aqui, porque já o meu amigo Manuel Rangel chega por aí para entregar para você a programação que ele traz do programa do Sol Poente, né, do nosso amigo Manuel Rangel, que começa às 5 da tarde. Então eu vou encerrando por aqui o nosso papo, agradecendo você que está sempre ligado na nossa programação. Um beijo no seu coração, obrigado pelo seu carinho, um abraço grande aos amigos que estão sempre nos prestigiando, né? A gente vai ficando por aqui, agradecendo você e marcando um compromisso para amanhã estarmos juntos outra vez aqui em mais um programa Flávio Azevedo. Então amanhã a gente fala sobre a questão de habitação, de deslizamentos e tal, vou até trazer a matéria mais encorpada, que a gente vai pesquisar mais alguma coisa, para pensarmos aqui sobre esse assunto que tem tudo a ver com a nossa região. E a reboque da questão da habitação, a gente vai falar também um pouco da questão da violência, né, que tem sido assim, uma nota triste e constante na nossa região. Por exemplo, nós tivemos ontem, né, todos os WhatsApps aí receberam a história de uma troca de tiros em Tanguá, que terminou com um morto, né, e tal. Recentemente a gente já teve jovens alvejados ali na tal das casinhas, então aquilo está dando um problema danado. Bom, são assuntos que a gente vai tratar amanhã com você, que está aqui ligado na nossa programação. Um abraço grande para você, beijo no seu coração. Tudo de bom, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia sempre. Valeu, minha gente. Aqui, Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense, você ligado no programa Flávio Azevedo, que tem aí parcerias de Baeta Gás, Farmácia de Manipulação Natural da Terra, Bragança, Corretora de Planos de Saúde, Escola Criar, Instituto Flor do Amanhecer, Gen Imóveis, Sabor Carioca, Boteco do Miranda, Vivermed, Padaria Guimeche, Vivermed Clínica, lá em frente ao Hospital Daci Vargas,
Padaria Guimexe, Fabinho Lava Jato, Terefrutas, Gran Medicina Laboratorial e Drogarias Viva Mais, são nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo. Grande abraço para você, meu amigo, beijo no seu coração, sucesso sempre, e a gente vai ficando por aqui. Valeu, obrigado pela companhia. Vamos lá. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.